Boa tarde, espero que estejam todos bem. Vamos então à nossa palestra da sessão de saúde sexta-feira, às 17 horas, na Casa de Fabiano, né? Que Deus, Jesus, abençoe nossa reunião. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu gostaria de retomar o tema sobre a prece, que foi abordado semana passada, mas hoje especificamente sobre o tema de prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, aqui há várias considerações, né, que o Evangelho oferece, e vamos então dar uma olhada nisso. A reflexão é: o que esperamos dessas preces, né? Como Deus recebe as preces pelos mortos? Qual é o efeito de preces pelos mortos? Qual é o efeito que nós obtemos para o benefício deles, né? Essas preces são válidas? Então são esses os questionamentos, né? Então aqui no capítulo 27, Pedi e obtereis, temos o título da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E diz assim: os espíritos sofredores reclamam preces, e essas lhes são de utilidade, pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Então daí já temos um efeito, né? Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Através delas, a gente reerguemos, né, a coragem do espírito, porque muitas vezes no desencarne eles ficam apavorados com o que está lhes acontecendo, eles não entendem e isso causa muito medo, né? E as nossas preces acalmam esse medo, né? Suavizam. Excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e reparação. Na medida em que fazemos prece, isso os ajuda, né? Os fortalece, e eles então fazem suas reflexões, muitos se arrependem de coisas erradas que fizeram, né? E procuram reparação, e isso os leva a uma elevação, né? Espiritual. E também as nossas preces podem desviá-los do pensamento do mal, né? É nesse sentido que a prece pode não somente aliviar, mas abreviar-lhes os sofrimentos, de uma forma geral. Então há duas reflexões que aqui são discutidas. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem uma alternativa: ser salva ou condenada às penas eternas. No e no outro caso, portanto, a prece seria inútil. Então, já que Deus já determinou que esse vai para o céu e outro vai para o inferno, a prece não teria utilidade. Essa seria a ideia, né? Claro que o Espiritismo não concorda com essa colocação. Então, aqui pergunta-se, né? Nessa hipótese, né? Não seria lógico, esse é o primeiro argumento, né? Não é lógico, nem caridoso, nem cristão, né? Recusar uma prece a uma pessoa que foi condenada, foi afastada da sociedade. Aqui eles falam aos réprobos, né? São aos banidos da sociedade por algum mal que tenham feito, né? Então, na Terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança de obter-se a graça para ele, é proibido uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões? É uma pergunta, né? E se for uma mãe, né? Uma mãe de um condenado, então ela não pode mais fazer prece porque ele já foi condenado e acabou? Não é bem assim, né? Pelo contrário, né? Quando alguém está atacado de mal incurável, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? São questionamentos, né? Se essa pessoa for um amigo, talvez um pai, a mãe ou um filho, só porque, segundo julgais, essa criatura não pode ser perdoada,
Poderias recusar-lhe um copo d'água para mitigar a sede, um bálsamo para secar-lhe as feridas? Não, isso não seria cristão. Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca como primeiro de todos os deveres o amor ao próximo. E o outro argumento é que há aqueles que acham que a prece não é necessária devido à imutabilidade dos desígnios divinos. Então, as leis divinas determinam algumas condenações, algumas determinações, e não adianta fazer a prece porque isso não pode ser modificado. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, porque isso é um dogma, né? Nem os remorsos e o arrependimento são considerados a favor do culpado. Para ele, todo o desejo de melhorar é inútil. Está condenado a permanecer eternamente no mal. Já pensou? E se foi condenado por um determinado tempo, a pena então cessará no fim do prazo. E essa colocação, né? Mas, e aí vem a discussão, né? Quem que pode afirmar que no final desse prazo, essa pessoa se arrependeu realmente? E quem dirá que ao sair da prisão, ele não será mais tão mal como antes, né? Então, no primeiro caso, da pessoa ser condenada, mas se arrepender, né? Seria manter, então, se você não adianta fazer prece e essa pessoa não tem salvação, né? Seria manter essa pessoa sob a dor de um castigo que na verdade é injusto, porque na medida em que ele se arrependeu, né? E ele quer corrigir os seus erros, né? A justiça de Deus não estaria sendo aplicada, né? Estaria se impondo, né, uma pena a um homem que se tornou bom, né? E no segundo caso, de um homem que cumpriu a sua pena, mas mesmo assim não se arrependeu, né? E se for dada a liberdade dele no final do prazo que foi determinado, isso seria agraciar, né, a pessoa que continua sendo culpado. Então a lei de Deus é mais previdente do que tudo isso. Sempre justa, equitativa e misericordiosa, não fixa nenhuma duração para a pena, qualquer que seja. Então ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha sua punição. Isso é um fato. Agora, a severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta, com certeza. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, não há prazo. Quem dá prazo é a justiça dos homens, né? Ela é indeterminada, pois ela fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Aí vem a esperança, né? Mas o simples remorso não basta, sabemos disso, é necessária a reparação da falta. E é por isso que o culpado se vê submetido a novas provas, através das reencarnações, né? E nessas provas ele pode, sempre pela sua própria vontade, fazer o bem para a reparação do mal anteriormente praticado. Então isso é que realmente mostra a bondade, né, e a justiça de Deus. O homem é assim o árbitro constante da sua própria sorte. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei imutável e conforme, né, à bondade e à justiça de Deus. Então é uma forma muito mais clara, né, e justa, né, de se fazer essas considerações com relação aos que já se foram, né, e estão em sofrimento, e a validade da prece, né, que nós estaremos ajudando. O espírito culpado e infeliz dessa maneira pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz sob quais condições ele poderá fazê-lo. O que geralmente lhe falta é a vontade, a força
e a coragem. E aí é que entra a nossa prece, né? Se pelas nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e encorajamos, se pelos nossos conselhos lhes damos as luzes que não faltam, tornamo-nos instrumentos da execução dessa lei de amor e caridade. Então tá claro que as preces são muito válidas, né? E que essa questão de imutabilidade das leis de Deus, né? E dessa condenação, né? Isso foi colocado por terra pelo Espiritismo, né? E como exemplo, para exemplificar esses ensinamentos, eu trouxe para vocês um relato que consta no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, sobre um espírito sofredor, né, que se chama Ferdinand Bertin. Esse homem se afogou e ele comparece numa reunião mediúnica presidida por Allan Kardec, e em todo o relato a gente vê a colocação sobre preces, ele pedindo preces, os participantes da reunião fazendo as preces, oferecendo as preces. Eu trouxe isso justamente para a gente ver o valor da prece, né? Existem outras colocações a respeito dessa leitura que talvez eu possa trazer numa outra oportunidade, né? Que são bastante importantes, mas hoje o foco é a questão da prece, né? Então trata-se desse espírito, né? Ele comparece espontaneamente, né? E diz, né? Estou no medonho abismo. Auxiliai-me, ó meu Deus. Quem me tirará desse abismo? Quem socorrerá com mão piedosa o infeliz tragado pelas ondas? Por toda parte o marulho das vagas, e nenhuma palavra amiga que me console e ajude neste momento supremo. Entretanto, esta noite profunda é bem a morte com seus horrores quando eu não quero morrer. Ó meu Deus, não é a morte futura, é a passada. Estou para sempre separado dos que me são caros. Vejo o meu corpo e o que há pouco sentia era apenas a lembrança da angustiosa separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis o meu sofrimento, orai por mim. Não quero mais sentir as lacerações da agonia, como tem acontecido desde a noite fatal. É essa, no entanto, a punição bem a precinto. Conjuro-vos a orar. Ó, o mar, o frio, vou ser tragado pelas ondas, socorro, tende piedade, não me repilais. Nós nos salvaremos os dois sobre esta tábua. Ó, afogo-me, as vagas vão tragar-me sem que aos meus reste o consolo de me tornarem a ver. Então ele já desencarnou, mas ele ainda está sofrendo, né, os efeitos do afogamento. Então ele tem momentos de maior lucidez em que ele tem consciência que ele desencarnou, e em outros momentos ele se sente ali antes de desencarnar, naquele sofrimento, né, das ondas do mar, agitado, lançando o corpo dele para lá e para cá. E inclusive quando ele fala da tábua, ele parece que está com uma outra pessoa que ele junto com ele, né? Então é um relato bastante angustiante, mas ele está sempre pedindo as preces, e foi por isso que ele compareceu nessa reunião, né? As preces de minha mãe serão ouvidas. Pobre mãe, se ela pudesse supor seu filho tão miserável como realmente o é, de certo pediria mais. Acredita, porém, que a morte santificou o passado, e chora-me como mártir, e não como infeliz castigado. Aqui a gente percebe que existe alguma culpa envolvida no processo, né? Então a mãe, ele disse que a mãe acha que ele era uma coisa e no fundo ele sabe que ele não era aquilo, né? Ela acredita, né, que a morte santificou, porque muitas pessoas acham que depois que a pessoa morre vira santo, né? Então ela acha que a morte o santificou, né? O santificou o passado, né? Chore-me como mártir e não como infeliz castigado. Então ele se acha um infeliz castigado.
Ó, vós o sabeis, sereis implacáveis? Não, certo intercedereis por mim. Mais uma vez pedindo intercessão através da prece, né? E mais, então aqui tem um comentário, né? Naquele momento ninguém sabia quem era o espírito, mas mais tarde soube ser uma das vítimas de uma grande catástrofe marítima ocorrida lá em 2 de dezembro de 1863. Né? A comunicação foi dada no dia 8, né? Então 6 dias depois do desencarne. O indivíduo parecia se fazendo tentativas inauditas para salvar a equipagem, e no momento em que se julgava o abrigo da morte, porque se teria manifestado a esse em vez de fazer a qualquer membro da família. Aí tem um questionamento, né? Primeiro eles ficam sabendo, né, que ele era um náufrago e que ele tinha auxiliado, né? Parecia ter auxiliado muitas pessoas a se salvarem e tal, que é o que eles falam aqui, né? Estou resumindo, obviamente. E também existe o questionamento de por que ele compareceu ali em vez de comparecer com a família, né? E aí vem a explicação, é que os espíritos não encontram em todas as pessoas as condições fluídicas imprescindíveis à manifestação, né? Então, ele não se manifestou com a família, ele foi se manifestar com esse grupo, que eram pessoas desconhecidas, pela vibração, porque ele se sentiu acolhido, né? A família provavelmente ia ficar com medo, não estava preparada para receber a manifestação do espírito, né? E muito menos ia fazer prece. A mãe estava fazendo prece por ele, mas não se sabe como ela reagiria se ele se manifestasse para ela, né? Mostra a importância do nosso estudo, né? Da gente se preparar para essas situações, né? E tá aberto, né? A fazer a prece para os espíritos sofredores, né? Aqui diz, a família estranha ao espiritismo, talvez infensa mesmo essa crença, não teria acolhido a manifestação como esse médium acolheu, né? Ele compareceu outras vezes nesse grupo mediúnico, né? Presidido por Kardec. Ele continuava sem muita consciência da situação. Às vezes acreditava-se vivo, lutando contra as ondas. 2 meses mais tarde, em 2 de fevereiro, né, o Espírito de novo se comunicou, dizendo: a piedade que tivestes dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me, compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois do castigo da falta cometida, sofro continuamente. E se por momentos permite Deus que eu entreveja o fim da minha desventura, devo às preces de caridosas almas apiedadas da minha situação. Ó esperança, raio celeste, quão bendita és, prece, né, quando te sinto despontar-me na alma. Mas ó, o abismo escancara-se, o terror e o sofrimento absorvem o pensamento de misericórdia. À noite, sempre à noite, a água, o bramir das ondas que me tragam e volta a toda aquela situação de angústia, né? Fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós, com a confidência de um segredo ao peito, um amigo nos alivia. Faze-me bem as vossas preces. Depois eles, numa outra oportunidade, eles perguntam para ele, né? Dissestes positivamente que a vossa morte era uma expiação. Podeis dizer-nos o motivo dessa afirmativa? Porque ele não aceitava as preces da mãe, achando que ele era um mártir, né? E perguntam por quê. Aí ele diz, né? Isso constituirá o ensinamento para nós, diz Kardec, e ser-vos-á um alívio. Por uma confissão sincera fareis jus à misericórdia de Deus, a qual solicitaremos em nossas preces. Promete Kardec, né? Depois de muito encorajado, o espírito então confessa, né? Eu era muito culpado. E o que mais me tortura é ter tido por mártir, né? Quando em verdade eu não fui. Na precedente existência, na existência anterior dele, né? Eu mandara ensacar várias vítimas e atirá-las ao mar. Orai por mim. Então ele tinha sido algoz, né? Então ele tinha mandado jogar pessoas ao mar vivas dentro de sacos, e então agora ele estava espiando, né, o sofrimento daquelas pessoas. Essa é a justiça de Deus, né? Então por mais que você se arrepende,
por mais que você se arrependa, você vai ter que expiar o seu erro, né? Mas Deus leva em consideração o seu arrependimento, então você vai ter que expiar com uma oportunidade, né? Numa outra vida, que é o que aconteceu com ele, né? E vem então o comentário de São Luís. Nessa reunião, São Luís faz o comentário. Essa confissão trará grande alívio ao espírito que efetivamente foi bem culpado. Honrosa, porém, foi a existência que vem de deixar. Era amado e estimado de seus chefes. Essa circunstância era o fruto do seu arrependimento e das boas resoluções que tomou antes de voltar à terra, onde tanto quanto fora cruel, desejara ser humano. O devotamento que demonstrou era uma reparação, sendo-lhe, porém, preciso resgatar as passadas faltas por uma expiação final, a da morte que teve. E o pesar que ele sente por ter sido tomado como mártir, lhe será tomado em consideração, considerado uma humildade, né? Essa questão é interessante e a gente vai desenvolver isso em outro encontro, né? Dessa questão do espírito saber que ele não é mártir nem santo e as pessoas acharem que é, né? É uma coisa que incomoda o espírito, né? E é considerado uma humildade, porque ele está admitindo os seus erros, né? Enfim, diz São Luís, ele deixou o caminho da expiação para entrar no da reabilitação, no qual, por vossas preces, podereis sustentá-lo, fazendo que o trilhe a passo mais firme e resoluto. E São Luís também se propõe a amparar esse espírito. Quer dizer, ele ia continuar na expiação, né, até quando Deus determinasse, do sofrimento, do afogamento, né, mas talvez o tempo, né, em que ele iria ficar na situação, ou a intensidade pudesse ser, ou se deve ter sido, né, amainado, né, suavizado pelas preces das pessoas, né, daquele grupo especificamente, e pelo amparo que São Luís estava dizendo que ia dar, né. Então é um ensinamento maravilhoso, né, façamos prece sim, né, pelos mortos, sejam eles quem forem, né, tenhamos misericórdia com os inimigos, né, que eles também merecem a sua prece. E é sempre isso, né, gente, é o caminho do amor, né, pelo nosso pensamento, e Deus está ciente, né, das nossas intenções, né, e percebe, né, o arrependimento do espírito e a determinação de se melhorar, né, graças a Deus, né. Só para finalizar, no último item desse capítulo, temos esse trecho de Santo Agostinho que é maravilhoso, na Ventura da Prece. Vinde todos vós que desejais crer, acorrem os espíritos celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece, porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. Então vamos percorrer esse caminho, né? Se Deus quiser, estaremos sempre ajudando, né? Nossos irmãos que já se foram e aqueles que ainda estão caminhando conosco. Agradecendo a Deus, pedimos por todos que sofrem nesse mundo e pelos que já partiram também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Até semana que vem. Obrigada.